Muito grata por Deus ter me apresentado você por intermédio de um colega que já te conhecia. Que bom, Márcia, fico feliz. Fico muito feliz. Bom, doutora, traição faz parte de um narcisista? Sandra, já há um tempo que eu estou para falar disso aqui numa live e eu vou falar, né? Não vai ser hoje não, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas eu vou tentar te responder aqui de uma forma mais breve. Nem todo narcisista mesmo, ele trai fisicamente, ou ele tem outra mulher, se for um homem, ou uma mulher ter outro homem. A gente não pode dizer que todos eles fazem isso, mas uma grande parte faz, porque o narcisista, ele precisa de muita validação. Então, ele precisa de muito aplauso, muito reconhecimento, ele precisa de muitas pessoas validando ele. Não é? Então, ele vai buscar isso em muitas pessoas. Além disso, a traição para ele é algo que ele não vê da mesma forma que outra pessoa vê. Ele não tem uma ligação, um comprometimento no casamento. Não é? Ele não tem aquela aliança. Os relacionamentos para o narcisista, ele é baseado na exploração. É o que o outro pode dar para ele. Né? É como esse relacionamento pode ser favorável para ele. Então, ele não tem essa lealdade num relacionamento. Por isso que é muito fácil um narcisista trair. E o sexo, para ele, é mesmo uma forma de validação, né? De se sentir atraente, de se sentir conquistando pessoas. Mas ele não estabelece esse laço afetivo, né? Como a gente espera dentro de um relacionamento, tá certo? Vamos lá, gente. Eu quero falar com você hoje a respeito disso. O que pode nos ajudar? O que pode ajudar a gente a reconhecer assim que conhece uma pessoa? É muito difícil você identificar de cara um narcisista, a não ser que seja aquele narcisista grandioso, não é? Mas, como muitas pessoas também são vaidosas, arrogantes, são pretensiosas, a gente às vezes pode confundir isso e achar que todo mundo é narcisista por isso. Mas vamos falar sobre algumas coisas aqui, algumas características que podem ajudar a gente a clarear. O que não significa, gente, que todo narcisista seja exatamente igual ao outro, tá? Não é. Tem pessoas que são narcisistas já perto da psicopatia, ou são narcisistas bem perversos, que são capazes de coisas absurdas, maldades absurdas. Mas tem outros que não. Tem outros narcisistas, num grau mais leve, né, que a ação dele é muito voltada para satisfazer as próprias vontades. Ele, é como se estivesse lidando com uma criança de 5 anos. Né? Mas não tem aquele nível de maldade, de perversidade lá perto da psicopatia. Então, vamos entender, para a gente não colocar todo mundo na mesma caixa. Tá? Eu já acompanhei pessoas que viviam num relacionamento abusivo. E essas pessoas trataram delas mesmas. O marido, né, tratei de várias mulheres assim, o marido tinha muitas características narcisistas, muitas, mas a mudança dela, a, a transformação, a recuperação da identidade dela, da autoestima dela, fez com que aquele narcisista, aquela pessoa com várias características de narcisismo, com que ela se segurasse e administrasse o próprio comportamento. Não mudou a personalidade, mas ela aprendeu a segurar, a se controlar, a ter mais capacidade de regular as próprias emoções, porque tinha um grau mais leve, tá certo? Agora, tem outras pessoas que você vai colocar o limite, você vai agir da maneira que você precisa agir, e aquela pessoa vai ficar extremamente agressiva,
ela vai planejar alguma coisa ruim contra você. Então, existem diferenças, tá bom, gente? Existem diferenças. Então, não vamos colocar todo narcisista no mesmo quadrado, na mesma caixa. Mas tem uma coisa que eu insisto sempre aqui, que independente do grau do narcisismo, você que é sobrevivente desse relacionamento precisa cuidar de você. Você precisa cuidar de você, você precisa recuperar a sua autoestima que foi massacrada, você precisa recuperar a sua identidade que foi anulada. Eu não aguentava mais tanta culpa. Pois é. Então, você precisa se socorrer, tá certo? Aquela pessoa, o outro, tem que cuidar dele mesmo, não é você que tem que cuidar, você precisa cuidar de você, ok, gente? Então, vamos lá. Como é que a gente pode ver um narcisista? Você consegue identificar quem aqui eu estava morta e estou aprendendo a viver novamente? Glória a Deus, Danusa. Que Deus te abençoe. Já acompanhei muitas mulheres que estavam morrendo. Acompanhei muitas mulheres em relacionamentos com narcisistas perversos. E elas estavam simplesmente se acabando. Não é? Se acabando. Maria está me ameaçando. Olha, dependendo da ameaça, você vai na polícia, certo? Da parte, tá bom? Não se sujeite à ameaça, né? Eu já tive uma paciente que o narcisista ameaçou, a primeira coisa que ela fez foi na delegacia registrar. Ele nunca mais ameaçou, né? Não teve jeito, aquele relacionamento não foi adiante, né? Ela conseguiu se separar, porque realmente era insuportável a situação, mas a primeira coisa que ela fez quando ela recebeu a ameaça foi denunciar. Aí ele não ameaçou mais. Tá certo? Bom, então vamos ver como que a gente... O que geralmente acontece com narcisistas já nas primeiras conversas para você identificar, né? O narcisista grandioso, você vê ele de cara, né? Que é aquela pessoa que realmente se mostra orgulhosa demais, é aquela pessoa que já chegando nos lugares, é aquela pessoa sedutora, né? Parece, né, que é cheio de autoestima inflada, que a gente sabe que no fundo, esconde uma baixa autoestima, mas ele tem aquela grandiosidade totalmente exacerbada. Geralmente a gente vê essas pessoas em cargos muito importantes, né, de liderança, empresários, em lugares de destaques. São pessoas mais carismáticas, sedutoras, são mais extrovertidos, né? Os grandiosos são assim. E como um narcisista grandioso, geralmente conversa, né? O que geralmente... Alguém aqui conhece? Alguém aqui conhece um narcisista grandioso? Fala para mim. Ou a pessoa... Você sabe a diferença do grandioso para o oculto? Meu pai, sim, meu irmão, meu ex. Consegue identificar? Sim. Meu marido é oculto, tímido, calado, distante, ignora tudo. Uhum. Que tem a ver com afeto e carinho. Tenho dúvida, Silvia. Então, vamos entender aqui. Certo? O grandioso, Silvia, é aquela pessoa mais arrogante, que aparenta muita autoconfiança, que é o mais dominador, mais sedutor, mais extrovertido,
né? É aquele que geralmente está num papel de liderança, se coloca como superior. Já o narcisista vulnerável é aquele mais sensível, mais frágil, mais tímido, mas no fundo os dois têm as mesmas necessidades, só que eles se comportam, eles se apresentam de forma diferente, tá certo? O vulnerável, ele tem mais aquele comportamento de vítima, de o incompreendido, né? É aquela pessoa que se mostra como sofredor, é diferente do narcisista grandioso. É o vitimista, isso mesmo. Miriam, obrigada. Ó, a Miriam lembrou aí, gente, para ajudar o canal, vai deixando seu like, tá bom? Você que está aqui no Instagram, depois se inscreve no YouTube, Elizabeth Pimentel, que tem mais de 1000 vídeos lá para você, tá certo? Então, vamos lá, gente. Como que quem conhece um narcisista grandioso sabe como funciona as conversas de um. Minha mãe é vulnerável, né? Pois é. A gente vai ver aqui algumas características do vulnerável. O vulnerável está sempre fazendo chantagem emocional, né? Vitimista melancólico. Pois é. Então, imagina uma conversa com um narcisista grandioso. Como é que é essa conversa com um narcisista grandioso? Ele, geralmente, ele chega contando vantagem. O narcisista grandioso quer ser admirado, né? Então, ele vai contando vantagens para você. Tem uns que falam de todos os lugares por onde viajou, de tudo que ele sabe fazer. Tem narcisista grandioso que, às vezes, o que ele faz, a profissão dele nem é uma profissão de destaque, mas ele apresenta aquilo com uma sensação de superioridade tão grande que ele acaba convencendo uma outra pessoa que uma profissão tão comum, tão simples, que não exige nada de grandeza, ele faz, ele se mostra como uma pessoa extremamente, né, melhor do que todo mundo. Ou então é aquela pessoa que ele pode ter uma mistura, conheça alguém que é uma mistura. Isso é importante. Uma pessoa grandiosa, um narcisista grandioso, ele pode se apresentar como vulnerável em alguma situação. O vulnerável também pode se apresentar como grandioso em alguma situação. Tá certo? Então, é aquela pessoa que ele sempre se coloca como aquele que resolve tudo, aquele que faz tudo, na empresa dele, ele que dá conta de tudo, ele que está acima de, né? O conhecimento dele é maior do que todos. Se você, numa conversa com um grandioso, você quer falar alguma coisa, ele interrompe você, né? Ele te corta na conversa, ele não deixa você falar, só ele que quer falar. Ele quer estar sempre sendo o centro das atenções. Alguém conhece alguém assim? Gosta de mostrar, se vangloriam, exatamente. Tem momento que parece fanfarrão, diz que faz e acontece, mas não faz nada, né? Só falácia. Pois é. Não deixa ninguém falar, exatamente. Eles gostam de apresentar marcas, né? Gostam de usar roupas de marcas, ele gosta de tá sempre com a aparência que revele essa grandiosidade, adora apresentar títulos, conquistas que fizeram, gostam de falar de amigos que são importantíssimos, que são contatos dele, não é assim? Meu ex tem uma mistura dos dois. Uhum. Esse grandioso, ele pode ser um narcisista oculto quando ele perder essas vantagens todas. Imagina esse narcisista grandioso que tem um emprego, que tem um lugar de destaque na empresa que ele trabalha, não é? Aí ele perde aquele lugar, aí ele perde o dinheiro, aí ele tem que vender o carro dele,
né, bacana, e ele vai perdendo coisas, aí ele perde os relacionamentos, aí ele cai lá no narcisista vulnerável, entendeu? Aí ele se deprime, aí ele fica fragilizado, tá certo? Vocês reconhecem isso? Desconfio de uma pessoa. Quando a gente vai falando de característica narcisista, a gente vai encaixando muita gente, né? O vazio interior é o ponto fraco deles e é o ponto o que os dois têm de fragilidade, né? Eles têm um vazio interior, eles têm um ego frágil, eles precisam o tempo todo dessa validação externa para eles se sentirem alguém, eles não conseguem ser uma pessoa que se sente importante se não tiver uma validação de fora, né? Ele está sempre nessa dependência. Então, o grandioso numa conversa, como a nossa intenção aqui é reconhecer eles numa conversa, assim que você conhece, né? É aquele que ele quer te ensinar uma coisa, né? Ele se coloca, às vezes você tem uma profissão muito superior à dele, mas ele se coloca como se ele pudesse ensinar você. É aquele que quer dar conselho sem você estar pedindo, né? Ele quer assumir o controle de uma conversa. Faz sentido para vocês? Outra coisa na conversa do grandioso é que ele costuma rir das outras pessoas, ele critica as outras pessoas, ele ironiza, né? Ele olha as outras pessoas de cima para baixo. É aquele que está sempre se colocando como se ele tivesse muito acima dos outros e os outros fossem pobres coitados, né? As outras pessoas não são ninguém. Desse jeitinho, Patrícia, né? Gosta de criticar ex-parceiros, gosta de ironizar e rir das pessoas, não quer admitir que quem conseguiu algo bom lutou para conseguir. É, exatamente. Minimiza o ganho dos outros, minimiza as suas vitórias, minimiza o lugar que você ocupa. Muito invejoso, com certeza, todos dois são, né? Tanto o vulnerável quanto o oculto. E na conversa de um grandioso, a sedução dele é muito visível, né? Ele procura ser encantador, ele procura encantar você, ele procura tudo que ele fala é para deixar você assim de boca aberta, achando que você conheceu uma pessoa elevadíssima, né? Faz você se sentir pequenininho e ele se sentir, né, grandioso. Não é assim? Ele tenta te encantar desde o início. Muitas vezes, o narcisista grandioso, ele rouba o mérito, exatamente, né? No início do relacionamento, assim que você conhece um narcisista grandioso, é possível que ele faça você se sentir uma pessoa muito especial, né? Ele faz você se sentir uma pessoa especial. Mas essa tentativa, isso tudo é muito superficial, porque rapidinho ele vai passar para desvalorização depois. Mas no início, ele vai fazer você se sentir assim muito bem por estar com ele. Isso para poder te conquistar, não é? A próxima fase, ele te desvaloriza. O grandioso tem uma resistência muito grande à crítica. Ele fica muito mal-humorado se você discorda dele. Você tem que aceitar tudo, concordar com tudo. Se você bater de frente com ele, se você discordar, ele vai ficar muito mal-humorado. Ele vai reagir de uma forma agressiva, não é? Porque ele não suporta
Foi assim comigo. Hoje eu entendo o que houve. Pois é. Ele não suporta ser confrontado, ele não suporta ser corrigido, ser criticado. Ele tem que ser a pessoa que sabe mais, que pode mais, não é isso? Que tem mais, que conhece mais. E ele sempre vai corrigir você com arrogância. Numa conversa, né? Não suporta o confronto, exatamente. Ele sempre vai corrigir você de forma arrogante. E vai usar de ironia para diminuir o seu ponto de vista. Se você discorda dele, se você discorda de um narcisista grandioso, seja ele homem ou mulher, você discordou, bateu de frente, colocou a sua opinião contrária, ele vai ironizar a sua opinião e vai diminuir a sua opinião, como se ele estivesse ridicularizando a sua forma de ver as coisas. Não é aquela pessoa que respeita a opinião do outro, não é? Como só, olha, eu penso assim, você pensa assim? Não. Narcisista precisa impor a opinião dele, e se a sua for diferente, ele vai ironizar você, vai fazer você se sentir pequena, porque você pensa diferente. Certo? É a pessoa que sempre gosta de mostrar poder e influência. Consegue encaixar alguém? Porque o narcisista ele faz também abuso espiritual, querendo destruir a pessoa, principalmente quando não lidera na sua religião. Porque é a opinião dele, né? Ele precisa prevalecer. O que ele pensa, seja uma opinião política, seja uma opinião de trabalho, seja uma opinião religiosa. É a posição dele ou a posição dela, então vai tentar te diminuir, né? Vai tentar menosprezar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, vai banalizar aquilo que você acredita, vai ridicularizar, vai tornar pequeno. E não importa de onde vem essa opinião, certo? Como lidar com pessoas assim, Kátia? Olha só, o que eu sempre defendo aqui, em todos as lives, em todo o meu trabalho, você precisa cuidar de você. Porque se você vive com um narcisista e ele consegue te controlar, é porque ele conhece fragilidades suas, ele conhece pontos fracos seus. Na maioria das vezes, gente, pelo menos na maioria dos pacientes que eu tratei, quando você vive muito tempo dentro de um relacionamento abusivo, você teve alguma referência disso na sua infância. Ou você viveu com negligência afetiva, não te deram amor, afeto, ou você teve um pai ou uma mãe abusivo. De alguma forma, você traz da sua infância alguma fragilidade, tá? Que deixa você assim, ó, a jornada me salvou, gratidão, portanto, Elizabeth. Então, a jornada Revendo Caminhos, ela tem essa proposta de fortalecer você e tratar você dos seus traumas de infância. Quando você trata dos seus traumas de infância, quando você se fortalece, quando você fortalece a sua autoestima, quando você entende o porquê você suporta abuso, e você vai entender no decorrer da sua vida, entendendo a sua história de vida, você compreende isso? Quando você entende isso e você se fortalece e você consegue fechar essas brechas, aí você vai saber lidar. Aí você vai colocar os limites necessários, aí você vai se impor, você vai conseguir ser você sem deixar o outro te manipular. E você vai ver se vai ser possível. Porque chega um ponto que pode ser que o grau do narcisismo dessa pessoa seja tão alto que ele não vai suportar conviver com você com seus limites, certo? Já não vai ser mais
vantajoso para essa pessoa. E aí, ou ele vai reagir com agressividade e você vai ter que sair fora do relacionamento, ou ele mesmo sai. Tá certo? Eu me acostumei com migalhas. Pois é, esse acostumei com migalhas vem da infância. Por isso que tem que se tratar. Tá? E o narcisista vulnerável? Alguém aqui identifica? Numa conversa, como é uma conversa com o narcisista vulnerável? O que acontece? O vulnerável é aquele que tem as mesmas necessidades de validação, de grandiosidade de um narcisista grandioso, só que ele não consegue ser. Ele é mais tímido, ele tem mais dificuldade social, ele não tem aquela extroversão toda de um narcisista grandioso. Então, ele parece, ele se apresenta diferente, é mais carente, né? É mais tímido, mais manipulador. E quais os sinais que você vê de alerta dentro de uma conversa com um narcisista vulnerável? Como é uma conversa quando você conhece um narcisista vulnerável? Geralmente, ele começa um relacionamento com você já contando história triste desde o início. Enquanto o grandioso, quando você conhece um narcisista grandioso, ele quer se apresentar como o superior, o grande, o especial, o que sabe tudo, o narcisista vulnerável, o mais tímido, ele chega contando história triste para te comover. O outro quer te encantar. O vulnerável quer comover você. Então, ele vai contar sobre rejeição na família, ele vai contar dos traumas de infância dele, certo? Ele vai contar de traições que ele viveu nos outros relacionamentos. Ele vai se colocar como uma pessoa perseguida por muitas outras. Faz você até chorar, certo? Meus pais são narcisistas, quase me matou, a jornada me salvou. Gratidão, Keila. Então, gente, olha, quem não sabe o que é jornada e quiser saber, vai no link da bio ou tá lá, jornada, passa para mim uma mensagem, tá? Que eu te explico. Mas se você quiser se salvar, faz a jornada Revendo Caminhos, tá bom? Então, vamos lá. Como é que é o relato, né? Como é uma conversa com o narcisista? É o coitadinho, muita chantagem, exatamente. Ele se apresenta como uma pessoa que foi traído em outros relacionamentos, seja homem ou mulher, ou que foi muito maltratado na família. Aí ele leva você a ter compaixão dele. O grandioso quer que você admire ele. O vulnerável quer que você tenha compaixão dele. Certo? Amém, querida. Entende, gente? Faz sentido para você? Quando você conversa com um narcisista vulnerável, né, no início, você quando conhece o narcisista vulnerável no início, ele fala dele mesmo, depois ele fala assim, ai, você deve estar me achando um chato, né? Ou eu sou muito complicado mesmo, né? Porque ele espera que você fala, não, pode falar, não, você não é chato, não, você não é complicado, não, eu entendo você. Aí você fica no lugar de salvadora. O grandioso, ele quer se colocar no lugar de salvador para você. Ele quer ser o salvador. Ele quer mostrar que ele é que vai salvar. O vulnerável, ele quer que você seja a salvadora dele. Entendeu? Outra coisa que o vulnerável, que você percebe numa conversa com o vulnerável, é tudo é culpa dos outros. Todos os relacionamentos que ele teve, ele pode ter tido 10 relacionamentos fracassados. Os 10 relacionamentos fracassados é sempre culpa de alguém. Ele nunca faz nada, não é? Ele nunca fez nada. Foram as pessoas que não foram legais com ele.
Ele já teve 5 divórcios na vida. As 5 ex-mulher ou 5 ex-marido, tudo ruim. Só ele que é bom. Não é assim? Não é verdade? Ele não vai assumir responsabilidade por nada do que ele fez. Ei, Rose, que bom te ver aqui, amiga. Tá certo? Então ele não vai assumir essa responsabilidade. Ele vai usar a dor dele como uma ferramenta para te manipular. Ele, talvez até ele tenha tido algumas dificuldades mesmo de infância, mas ele vai colocar isso pode ser inventado, como pode ter acontecido de verdade, mas ele vai usar isso de propósito, ele vai usar isso como uma ferramenta para manipular você. Tá certo? Aí, se você é aquela pessoa que tem uma necessidade enorme de socorrer os outros, se você já vem lá da sua infância com aquela necessidade de cuidar dos outros, de ser legal para ser aceita, de fazer tudo para todo mundo, você cai num relacionamento desse, cai que nem uma, né? Você morde ali a isca direitinho, não é? Porque aquela pessoa vai tirar de você aquele sentimento que você tem de salvar os outros. Certo? Então, o que o narcisista quer com isso? Ele quer criar um vínculo emocional acelerado. O narcisista, a maioria das vezes, gente, em relacionamentos com narcisistas, eles apressam muito os relacionamentos, certo? É tudo muito apressado, porque ele precisa criar essa, essa dependência rápida. Ele precisa, ele não vai aguentar aquela máscara por muito tempo. Então, ele precisa fazer isso funcionar rápido, não é? E aí ele costuma dizer frases assim: nossa, eu nunca conheci ninguém como você. Parece que eu conheço você a vida inteira. Parece que eu te conheço há anos. Como vencer essa síndrome de salvadora? Vem fazer o Revendo Caminhos, Gisele. É uma terapia intensiva que vai ajudar você a reconstruir essa história de uma outra forma, certo? Porque isso vem de longas datas. Não tem uma fórmula, tem um processo de reconstrução disso. Por isso que a gente faz na terapia Revendo Caminhos Online, na jornada, tá bom? Então, gente, alguém lembra de alguma frase que ouviu de um narcisista assim que conheceu? Quem lembra da frase que faz sentido pelo que a gente está falando aqui? Escreve aí para mim. Nós somos alma gêmea. Isso mesmo. Nós somos alma gêmea. Gisele, clica lá no link da jornada, tá? É muito, muito inferior o que você paga por terapia por mês, tá bom? Falava que eu era o seu anjo. Pois é, que você era o anjo. Aí estimula você essa síndrome da salvadora, não é? Pode ter bissexualidade envolvida? Pode, porque não existe um vínculo afetivo, não é? A intenção, ela é seduzir, não é? Meu ex dizia que eu era maravilhosa. Pois é, no início é assim, é encantador, não é? E vai se apegar muito rápido, vai fazer esse apego acontecer de uma forma muito rápida, muito precoce, mas não tem uma conexão genuína. Ele constrói esse vínculo rápido, mas não é uma conexão genuína. Agora,
o vulnerável, o narcisista vulnerável, também tem... Eu falei que o grandioso não suporta crítica, né? Ele fica arrogante com a crítica. Agora, o vulnerável também não suporta. Ele não suporta pequenas frustrações. O narcisista vulnerável, ele reage a mínimas frustrações, mínimas. Né? Se ele passa uma mensagem para você, você não responde na hora. Isso para ele é frustrante, ele se magoa. Aí, se ele se magoar, pronto, aí ele para de falar com você. Não é assim? Qualquer coisinha é motivo de ressentimento para um narcisista vulnerável. Se você faz uma... Ele pode criticar você, ele pode fazer ironia, ele pode zombar de você da forma que quiser. Se você fizer uma pequena brincadeira com ele, né? Uma pequena ironia, uma brincadeira inocente, ele vai interpretar isso como crítica. Né? Certo? Faz sentido para vocês? Você reconhece isso? E aí, como ele vai reagir às mínimas coisas, o que acontece com você? Você fica pisando em ovos, né? Você começa a ter medo de falar, porque não consegue levar nada na brincadeira, não é isso? Minha mãe falava que eu só iria ser feliz com ela. Pois é. Para que você ficasse ali nessa dependência, né? Então, o narcisista vulnerável, ele usa a fragilidade como arma de controle. Ele se mostra emocionalmente fraco, deprimido, incompreendido, e vai fazer com que você se sinta responsável por ele ou por ela, não é? Quantas mães fazem isso? Não é isso? Descrevendo a minha mãe todinha. Gente, quando é com mãe, quando esse relacionamento é com mãe, tanto grandiosa quanto vulnerável, isso é muito difícil. Eu quero fazer, eu já estou trabalhando aqui num conteúdo específico para um curso sobre mães narcisistas e o que isso acarreta, né? E eu vou colocar lá na comunidade, tá? Vai ser um curso para quem faz parte da nossa comunidade. Se você não faz parte da comunidade, vai no link da bio e se inscreve lá, vem fazer parte, porque a comunidade tem devocional todos os dias, tem as palestras que eu faço nos congressos, nos seminários, nas igrejas, e daqui a pouco vai ter o curso de narcisismo também, tá certo? Então, quem não está ainda na comunidade, entra lá e faça parte, porque aí eu vou colocando coisas interessantes lá. Então, gente, é uma pessoa que vai fazer você, o vulnerável, vai fazer você se sentir responsável por ele. Então, vamos comparar os dois perfis, né? O grandioso e o vulnerável? A aparência do grandioso é aquela aparência confiante e encantadora. A aparência do vulnerável é o mais tímido, o mais carente, o mais sensível. Lembrando que o vulnerável pode se colocar grandioso em algum momento, o grandioso pode ficar, né, se apresentar como vulnerável em um outro momento, tá? Mais passivo-agressivo, exatamente. Ele vai te agredir, mas ele vai te agredir de uma forma sutil, com ironia, fazendo coisas que você tem dificuldade de se defender. Você não consegue nem provar que ele está sendo agressivo com você. Né? O discurso de um grandioso é um discurso centrado nas conquistas, nos ganhos, nos títulos. O discurso do vulnerável é mais centrado nas perdas, né, nas mágoas, no ressentimento, na culpa, tornando você responsável por ele.
certo? Além desse transtorno, também tem problema com álcool. O narcisismo, ele pode ter ligação com vários outros problemas. O meu é os dois. Então, dependendo da situação, né? Se ele estiver levando vantagem, ele fica na grandiosidade. Se ele começa a perder, ele cai para o vulnerável, né? A reação à crítica do grandioso. O grandioso reage à crítica com arrogância, contra-atacando, não é? Te ferindo também. O vulnerável, muitas vezes, ele reage à crítica com vitimismo, invertendo a conversa, colocando você como responsável. Quando você tem uma mãe narcisista vulnerável, ela fala alguma coisa que é uma mentira, uma contradição, ela faz alguma coisa errada, e você coloca isso diante dela, você desmascara, você confronta, ela vai inverter a história. É aquela que diz: mas é só isso mesmo que eu faço, eu sou ruim mesmo, eu não presto para nada, é isso mesmo. Aí ela chora, aí ela desmaia, aí ela finge que está doente, não é assim? Aí faz com que você seja responsável pelo mal-estar dela. Aí ela torna você a pessoa culpada, não é? Então ele vai usar o vitimismo, vai usar a culpa, vai usar o retraimento. O grandioso, ele quer ser admirado. O vulnerável, ele quer ser resgatado por você. Ele quer que você cuide. O vulnerável é aquele que dá um espirro e quer que você fique ali preocupado, o que, que houve com você, não é? Já quer um remedinho, ele quer ser cuidado, ele quer ser paparicado, não é? O grandioso, ele te domina com muita clareza. O domínio dele é muito claro. O vulnerável, ele domina com a culpa, gerando dependência. Certo? Faz sentido, Danusa? Fez sentido para você? Te manda tantas mensagens que você não consegue nem tomar um banho melhor. Pois é. Dissimulados. É isso. Então, como eu falei no início, o narcisismo, ele tem graus, não é? Ele tem graus. Então, tem o narcisismo que é como se fosse uma criança mimada. É aquela pessoa que ele quer cuidado, bajulação, né? Ele quer ser o centro das atenções. Mas tem aquele narcisismo que está lá perto da psicopatia. O que tem mesmo características de psicopata, né? Esses são sádicos. Aí, dependendo do grau, ele é sádico mesmo. Ele planeja. Porque, olha, tem o grau mais leve do narcisista, ele reage no instinto de defesa. Por exemplo, você criticou ele se defende automaticamente. Ele vai no impulso, ele vai se defender. Não é? Agora, o sádico, ele vai planejar. Ele vai arquitetar, ele vai armar contra você, não é? Ele vai pensar no que vai fazer contra você. É diferente. Tá certo? Como é que você se sente numa conversa? Como é que você se sente numa conversa com um narcisista grandioso? Alguém consegue perceber, identificar? Como você se sente depois de uma conversa com um narcisista grandioso? Qual é o sentimento que surge em você? Fala para mim.
Isso é transtorno de personalidade, Patrícia. É um jeito disfuncional de ser. São mecanismos de defesa, né? Infeliz. Quando você está com um narcisista grandioso, quando você conversa, vamos supor que você conheceu hoje. Imagina que você conheceu agora esse narcisista grandioso. Você conheceu agora. Ele fica se colocando como uma pessoa maravilhosa, a pessoa que sabe tudo, a pessoa que conhece tudo, ele diminui você. Quando você está dentro de uma conversa que você acabou de conhecer um narcisista grandioso, a conversa leva você a se sentir apagada, inferior, você vai silenciando, né? Você vai ficando muda, você vai perdendo a vontade de falar, porque aquela pessoa sabe tudo, pode tudo, né? Controla tudo, e você vai se sentindo pequenininha, não é assim? Esse é o sentimento de quando você acaba de conhecer um narcisista grandioso, perde a própria identidade, é um Zé Ninguém, isso mesmo. Agora, quando você está com um narcisista vulnerável, quando você está com um narcisista vulnerável, aquele que te responsabiliza de tudo, aquele que está sempre se sentindo é, sofredor, aquele que te coloca sempre no lugar exaustivo de fazer por ele, esse narcisista vulnerável, ele faz você se sentir responsável, ele faz você se sentir com pena dele o tempo todo, ele faz você se sentir pressionado emocionalmente, né? Ele faz você se sentir culpado o tempo todo, querendo salvar ele. Agora, tudo isso, como narcisista, ele pode ser vulnerável e também grandioso, isso mesclado, todos esses sentimentos aqui você tem, né? Você se sente responsável, se sente culpada, você sente que você é inútil, você sente inadequada, você sente que nada que você faz está certo, você sente inferior, você sente apagada. Parece que você quer amar, não é? Então, tem pessoas que chegaram a procurar a terapia por achar que ela era narcisista, porque ela se tornou uma pessoa agressiva. Mas essa agressividade, ela não existia antes. Essa agressividade, ela surgiu nesse relacionamento que o desgaste foi tão grande que a forma que você teve de agir foi batendo de frente. E aí você teve que gritar cada dia mais, né? Porque dependendo do seu temperamento, você age de forma diferente ao narcisista. Ou você encolhe, ou você agride também. Então, se você é aquela pessoa que não aguenta e você agride também, você grita também, daqui a pouquinho você está tão irritada, você está tão agressiva, que você começa a achar que a narcisista é você. Certo? Então, os dois faz sentido para você? Qual é o melhor? Kátia, não tem melhor, Kátia. Tem pior. Na verdade, o que é mais difícil é você identificar o vulnerável, tá? Porque o narcisista grandioso, você reconhece de cara, tá? O narcisista vulnerável, não. É mais fácil você cair na armadilha. Entende? Porque ele vai te enganando, ele vai envolvendo você emocionalmente. Então, é mais fácil você cair na armadilha de um narcisista vulnerável, porque você não percebe que ele é um narcisista. Você fica com pena, não é?
Você começa a achar que realmente é uma pessoa que tá na sua vida para você salvar, para você ser diferente das outras que apareceram na vida dele. Fiz terapias 10 anos, não resolvi, através da jornada, minha vida mudou. A jornada tem ajudado muitas pessoas, gente. Se você se separou, se você não se separou, se você, não importa a sua condição, você vive com um narcisista, você veio de um relacionamento com pais ou mães narcisistas, você precisa de terapia. E a jornada Revendo Caminhos foi um programa que eu fiz de terapia intensiva para você fazer sozinha durante um ano. A gente tem 12 encontros no mês online, tá certo? Ok, gente? Então, olha, eu queria deixar uma frase aqui para você, um provérbio 4:23, que diz o seguinte: do coração procede as fontes de vida. A gente tem que ter cuidado com o nosso coração, porque se a gente se deixar levar, né, a gente acaba caindo em armadilhas. Fiquei doente emocionalmente e fisicamente, adoece. Eu já tratei de muitos pacientes que adoeceram, pessoas que tiveram AVC, fibromialgia, enxaqueca crônica. É um luto tremendo. Não adiantou orar para ele mudar. Jéssica, a gente nunca pode deixar de orar, mas você precisa mudar. Faça a sua mudança. E você vai ver, se você for diferente, ele vai ter que agir diferente. Aí você vai saber se é possível que ele tenha alguma atitude de mudança a ponto de tornar o relacionamento viável ou não. Mas você só vai saber disso a partir da sua mudança. Não espere mudança do outro, gente. Eu vou falar isso aqui centenas de vezes. E graças a Deus, muitas pessoas têm me escutado. E essas pessoas que têm escutado, elas têm mudado a vida delas. Não espere a mudança do outro, mude você. Não aposte na mudança do outro, porque você não vai conseguir mudar ninguém. Aposte na sua mudança, continue orando sim, mas enquanto isso, enquanto você ora, mude você. Faça você a sua mudança. Como eu queria ter descoberto na adolescência. Pois é, Élica, mas você descobriu agora. Então comece a se tratar agora, tá? Para assistir a essa live eu tive que dizer, vou poder. Pois é, Rose. Você está na jornada, Rose? Foi você que entrou na jornada? Tem uma Rose que entrou na jornada, não sei se foi você. Se não se fortalecer para conseguir colocar limite, você enlouquece, você não vai sobreviver, tá certo? Tá certo, gente? Bom, essa live ajudou você de alguma forma? Eu mudei e vi que eu não podia mais ficar. Ponto. É isso aí. A mãe dele é uma narcisista, a família dele toda só acredita nele. Pois é, mas você fez, você deu o seu passo, você mudou você. Não é isso? É isso aí. Se a gente não mudar, mesmo que você se separe, não tem jeito. Você pode cair em outro relacionamento abusivo também.
Tá certo, gente? Então, ó, clica no link da bio, vem participar da jornada Revendo Caminhos e entra também na comunidade, tem devocional todo dia pela manhã. Tem um devocional para você entender seus sentimentos a partir da Bíblia, tá? Tem as palestras, programas de rádio que eu faço. Eu deixei lá na comunidade agora, recente, uma palestra que eu fiz agora, domingo, numa igreja, onde eu fiz um paralelo entre o casamento no modelo de Deus e o casamento narcisista. Quais são as características de um e de outro? Foi uma bênção essa mensagem, uma bênção. Está lá na comunidade. Você que faz parte da comunidade, vai lá e assiste. Fiquem na paz, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Tá certo? Você que esteve aqui comigo, cadê o seu like? Tem um monte de gente que esqueceu do like. Aproveita antes de acabar, deixa seu like aí, tá certo? E compartilha essa mensagem. Pode chegar no ouvido de alguém que está precisando reconhecer que está dentro de um relacionamento narcisista e não sabe que está, e você, mandando essa live, você vai ajudar essa pessoa a fazer isso, a se conscientizar, tá bom? Compartilha com outros. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês. Na conversa de um grandioso, a sedução dele é muito visível, né? Ele procura ser encantador. Ele procura encantar você. Ele procura. Tudo que ele fala é para deixar você assim, de boca aberta, achando que você conheceu uma pessoa elevadíssima, né? Faz você se sentir pequenininho e ele se sentir, né, grandioso. Não é assim? Ele tenta te encantar desde o início.